Cara, você ficou sabendo disso? Há poucos dias, sexta-feira, teve uma outra manifestação política também. Pessoas, quase 40 mil pessoas gritando a sua opinião política e quase ninguém ficou sabendo. E o pior, aconteceu na Globo ao vivo. Você não ficou sabendo? Tudo bem, é normal. Eu mesmo já não acompanho mais futebol. Já tem um tempo que eu não acompanho futebol, mas nessa sexta-feira teve um jogo no estádio lá em Curitiba com, se eu não me engano, 37 mil pessoas. Deixa eu confirmar aqui, vamos ver. Brasil e Equador, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, quebrou o recorde de público do Couto Pereira em 2024, nessa sexta-feira. Ao todo, 36,9 mil torcedores estiveram no estádio. Até então, o maior público do Couto era o da partida de Grêmio Estudiantes pela Libertadores, com 32, ou seja, recorde de público no estádio para ver Brasil contra Equador. Maravilha, tudo bem. Mas por que isso se tornou relevante? Por que esse vídeo está viralizando em todos os lugares? Porque foi uma manifestação antes da 7 de setembro, mas com um cunho muito parecido. Aqui estava passando ao vivo, na Globo, olha o símbolozinho da Globo aqui, estava lá passando ao vivo na Globo, e enquanto os comentaristas estavam ali fazendo o seu trabalho, de repente essas 37 mil pessoas começaram a entoar uma frase. Vê se você consegue escutar essa frase deles. Presta, aumenta o volume, vamos lá. Postura do André, né? O André sustenta ali a cabeça de área, né? A antiga cabeça de área, e ele libera um pouco mais os dois meias do Brasil para ajudar os pontas e também os laterais. Ana, enquanto você falava da nossa seleção, o Félix Torres ele trocou a camisa. Assim. O Félix Torres caído no campo, ele causa uma... É impressão minha ou eles estão falando: ei, Lula, vai tomar no cu? É isso mesmo? Coloca o ouvido bem perto do fone, me fala se é isso. Certa apreensão, né, Luiz, de alguns torcedores do Brasil, os torcedores do Corinthians, né, já que o time está na zona de rebaixamento. É isso mesmo que você ouviu. São 37 mil pessoas mandando um recado pro Lula. Postura do André, né? O André sustenta ali a cabeça de área, né? A antiga cabeça de área, e ele libera um pouco mais os dois meias do Brasil para ajudar os pontas e também os laterais. Ana, enquanto você falava da nossa seleção, o Félix Torres ele trocou a camisa. Assim. O Félix Torres caído no campo, ele causa... É, meus amigos, então você tem lá 37 mil pessoas assistindo o Jogo do Brasil e todas elas têm a mesma opinião política. Que curioso, né? Curioso como que esse cara ganhou as eleições, não é mesmo? Ninguém no desfile dele, todo mundo na Paulista. Tem um jogo de futebol do Brasil, todo mundo faz questão de mandar um recado pro Lula. Você se lembra lá no primeiro mandato Lula, quando o Lula entrava no estádio, todo mundo ovacionava, batia palmas? Será que o Lula teria coragem de entrar num estádio hoje em dia? De qualquer time. Não precisa ser seleção brasileira não, tá? Qualquer time de futebol da Série A. Você acha que ele teria coragem de entrar? Acho que poderia até ser do Corinthians. Você acha que o Lula entraria no estádio do Corinthians? Como que pode um presidente ser tão rejeitado assim? Assim, sinceramente, eu acho que nem o Maduro é tão rejeitado na Venezuela quanto o Lula é no Brasil. E eu tô falando de um ditador que manda matar pessoas, que frauda as eleições. E, bom, a lista você já conhece. Ele bate nível a nível com o Maduro. Olá, meu povo. Bem-vindo a mais uma edição Resgatando o Brasil. Inscreva-se no canal para receber atualizações. Protestos explodem em estádio de Curitiba durante Jogo do Brasil. 37 mil vozes contra Lula Curitiba, sexta-feira à noite. O estádio Couto Pereira, repleto de emoção e expectativa para o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Equador, tornou-se palco de um inesperado e impactante protesto político. Enquanto 36,9 mil torcedores se reuniam para apoiar a seleção brasileira, um coro ensurdecedor emergiu das arquibancadas, ecoando pela arena e se espalhando pela transmissão ao vivo da Globo. Por instantes, o foco deixou de ser o futebol. O que se ouviu foi uma frase contundente repetida em uníssono: "Ei, Lula, vai tomar no C". A mensagem, clara e incisiva, não deixou margem para interpretações. O grito,
que começou tímido, logo se tornou uma avalanche de vozes, interrompendo o comentário esportivo e deixando atônitos tanto os narradores quanto os espectadores em casa. O Lula abraçando os seus 60 milhões. Vocês viram a foto do Lula abraçando os seus 60 milhões de eleitores? O Lula é um cara tão patriota, né, tão generoso, tão democrático, que ele fez questão de abraçar e agradecer todos os seus 60 milhões de eleitores. Em um abraço. Com um abraço, Lula agradeceu os seus 60 milhões de eleitores. Está aqui com você na foto o Lula e os seus 60 milhões de eleitores. Pessoal, tá difícil, eu sei, mas não pode desistir, tem que continuar indo para as ruas, pressionando os senadores. O foco agora é pressionar os senadores. Se nós não pressionarmos os senadores, porque somente os senadores podem fazer com que esse outro paspalho aqui, ó, coisa horrorosa, essa foto me dá uma ânsia de vômito. Nossa! Somente pressionando os senadores a gente vai fazer com que esse covarde aqui tome uma ação. Opa, não é isso não. Tome uma ação contra esse ditador daqui. O Brasil está nas mãos das piores pessoas que já caminharam no nosso território. Mas nós vamos verter isso aí. Nós vamos mudar isso aí. Nós vamos vencer no final. Este protesto é visto por muitos como um reflexo da crescente polarização política no Brasil. A demonstração de insatisfação pública, que ocorreu antes do dia da independência, parece ser um prenúncio das tensões, que continuariam a se desdobrar nos dias seguintes. Embora o jogo tenha terminado com o placar em campo, foi o placar político que ficou gravado na memória de quem assistiu. Seria este o início de uma nova onda de protestos massivos contra o governo? Ou um grito isolado de uma multidão impaciente? O que se sabe, com certeza, é que a política brasileira, assim como o futebol, continua a ser palco de paixões intensas e imprevisíveis. Enquanto o país se prepara para o futuro, o eco das arquibancadas do Couto Pereira permanece vivo, simbolizando uma nação dividida e em busca de respostas.